Meus irmãos, nas histórias bíblicas de hoje nós vamos continuar a história de Moisés. Quem pode, acompanhe nas suas Bíblias em Números capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens que reconheçam a terra de Canaã, a qual eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, cada um líder entre eles. E Moisés os enviou desde o deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor. E todos aqueles homens eram líderes dos filhos de Israel, os nomes dos quais são estes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para reconhecer a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés lhe pôs o nome de Josué. Então Moisés enviou para reconhecer a terra de Canaã, dizendo-lhes: Subi por aqui, pelo sul, e subi ao monte, e observai a terra, que tal é, e o povo que a habita, se é forte ou débil, se pouco ou numeroso. Qual é a terra habitada, se é boa ou má, e quais são as cidades habitadas, se de tendas ou de fortalezas. E qual é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há ou não árvores. Esforçai-vos e colhei fruto daquela terra. E o tempo era tempo das primeiras uvas. E eles subiram e reconheceram a terra desde o deserto de Zim até Reob. Entraram em Amate e subiram pelo sul e vieram até Hebrom. E ali estavam Aimã e Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, a do Egito. E chegaram até o ribeiro de Escol, e dali cortaram um ramo com um cacho de uvas, os quais trouxeram 2 em uma vara, e das romãs e dos figos. E chamou-se aquele lugar Vale de Escol, pelo cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de reconhecer a terra ao fim de 40 dias. E andaram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes a resposta e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra, e lhe contaram e disseram: Nós chegamos à terra a qual nos enviaste. Aqui certamente flui leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita aquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortes. E também vimos ali filhos de Anak. Amaleque habita a terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam no monte, e os cananeus habitam junto ao mar e à beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos logo e passemos a ela. Que mais poderemos que ela? Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E falaram mal entre os filhos de Israel da terra que haviam reconhecido, dizendo: A terra por de onde passamos para reconhecê-la é terra que consome a seus moradores. E todo o povo que vimos em meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça dos gigantes, e éramos nós, a nossa aparência, como gafanhotos, e assim lhes pareciam a eles. Então toda a congregação levantaram o grito, e deram vozes, e o povo chorou aquela noite, e queixaram-se contra Moisés e contra Arão todos os filhos de Israel. E disse-lhes toda a multidão: Melhor seria se tivéssemos morrido na terra do Egito, ou melhor seria se tivéssemos morrido neste deserto. E por que nos traze o Senhor a esta terra para cair a espada, e que nossas mulheres e nossos meninos sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam um ao outro: Façamos um capitão, e voltemos ao Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que haviam reconhecido a terra, rasgaram suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por de onde passamos para reconhecê-la é terra em grande maneira boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra e a entregará a nós, terra que flui leite e mel. Portanto, não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais ao povo desta terra, porque nosso pão, seu amparo, se afastou deles. E conosco está o Senhor, não temais. Então, toda a multidão falou em apedrejá-los. Mas a glória do Senhor se mostrou no tabernáculo do testemunho a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me há de irritar este povo? Até quando não me há de crer com todos os sinais que fiz em meio deles? Eu lhe ferirei mortandade. Eu lhe ferirei de mortandade e o destruirei. E a ti te porei sobre gente grande e mais forte que eles. E Moisés respondeu ao Senhor: logo os egípcios o ouvirão, porque do meio deles tiraste a este povo com sua força. E o dirão aos habitantes dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estavas em meio deste povo, que olho a olho aparecias a tu, ó Senhor, e que tua nuvem está sobre eles, e que de dia irás diante deles em coluna de nuvem, e de noite em coluna de fogo, e que fizeste morrer a este povo como a um homem. E as nações que houverem ouvido tua fama falarão, dizendo: porque não pôde o Senhor meter este povo na terra da qual lhes havia jurado, os matou no deserto. Agora, pois, eu te rogo que seja engrandecida a força do Senhor, como falaste dizendo: o Senhor tardio de ira e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a rebelião e deixa impune o culpado, que visita a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira geração e até a quarta, perdoa agora a iniquidade deste povo segundo a grandeza de tua misericórdia. E como perdoaste a este povo desde o Egito até aqui, então o Senhor disse: eu perdoei conforme tu dito. Mas certamente vivo eu, e minha glória enche toda a terra, que todos os que viram a minha glória e meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes, e não ouviram minha voz, não verão a terra da qual jurei a seus pais. Não, nenhum dos que me irritaram haverá, porém meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, e cumpriu de ir após mim, eu o porei na terra onde entrou, e sua descendência a receberá em herança. Agora bem, os ismaelitas, os ismalequitas e os cananeus habitam o vale. Voltai-vos amanhã e parti-vos ao deserto, caminho do Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: até quando ouvirei esta depravada multidão que murmuram contra mim, as queixas dos filhos de Israel, que de mim se queixam? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que segundo falaste a meus ouvidos, assim farei convosco. Neste deserto cairão vossos corpos, todos vossos contados segundo toda a vossa contagem, de 20 anos acima, os quais murmurastes contra mim. Vós, a verdade, não entrareis na terra, pela qual levantei minha mão, de fazer-vos habitar nela, exceto a Calebe, filho de Jefoné, e a Josué, filho de Num. Mas vossos meninos, dos quais dissestes que seriam por presa, eu os introduzirei, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. E quanto a vós, vossos corpos cairão neste deserto, e vossos filhos andarão pastoreando no deserto 40 anos, até que os vossos corpos sejam consumidos no deserto, conforme o número dos dias, dos 40 dias em que reconheceste a terra. Levareis vossas iniquidades 40 anos, ano por cada dia, e conhecereis meu castigo. Eu sou o Senhor, eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta multidão perversa que se juntou contra mim. Neste deserto serão consumidos, e ali morrerão, e os homens que Moisés enviou para conhecer a terra
E depois de voltarem, fizeram toda a congregação murmurar contra ele, trazendo um mau relato daquela terra. Aqueles homens que haviam falado mal da terra morrerão de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, restaram com vida dentre aqueles homens que havia ido a reconhecer a terra. Amém. Igreja, ministério, aquele que vive. Uma igreja no coração de Deus.